meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Boa noite mais uma vez, minha gente. Prazer em ter sua companhia aqui nessa programação especial. Muito obrigada aí os meninos com esse louvor lindo. Até o final da semana eu quero todo mundo afinado cantando esse hino, hein? Bonito. Minha gente, boa noite mais uma vez. Eu quero dizer, olha, que eu queria que tivesse um raio-x aqui para vocês verem o meu coração tá aqui batendo acelerado, porque a alegria, a emoção é muito grande, né? E a alegria maior é da certeza de que o amor vive, a certeza do perdão de Deus, de que o amor é possível a gente viver o amor dentro do nosso lar. E é isso que a gente tem visto aqui ao longo dessa semana. E é o seguinte, viu? Para você que ainda não acompanhou os dias anteriores, que está chegando agora, vendo agora a nossa programação, eu tenho um recadinho especial. Acesse lá o ntplay.com e você vai conseguir conferir desde o início da semana até hoje.
Agora, para você que está aqui coladinho com a gente desde o primeiro dia, que não perdeu nenhum dia, parabéns. E o desafio continua, viu? Manda aí no WhatsApp da família, no grupo da igreja, da faculdade, do trabalho, dos vizinhos. Hoje tudo é grupo no WhatsApp, então não tem desculpa. Manda para todo mundo o convite de que a gente está aqui até o dia 17, sempre às 10 horas da noite, falando desse amor que vive e que não desiste da gente, que é o amor dele, do nosso Pai, viu, minha gente? E tem guia de estudo da Bíblia, olha só, a procura da verdade. Você que está aí querendo entender um pouco mais sobre a veracidade da Bíblia, que está querendo entender aí um pouco mais sobre a palavra de Deus, esse estudo então foi feito para você. A gente tem 3 formas bem simples de você pedir esse estudo. A primeira é pelo WhatsApp, você pode pedir aqui pelo número 0 operadora 12 98283 0040. Agora, Luiz, não gosto de WhatsApp não, eu prefiro ligar, não tem problema. Liga para cá, 0 operadora 12 2127 3121. Agora, para a galera que gosta de pedir pelo site, também não tem problema. Acesse aí novotempo.com/estudo. E um recado ainda mais especial é para aquela pessoa que está se sentindo ali, ó, incomodada pelo Espírito Santo a dizer um sim mais intenso para Deus, que é através da decisão do batismo. Também a gente tem aqui para você uma equipe pronta, te esperando você dizer assim, eu aceito. E você pode mandar uma mensagem para outro número, que é o 0 operadora 12 98200 0062 e enfatiza lá, eu aceito, e a gente vai aqui celebrar essa decisão sua. Agora, por favor, pastor Robson, se achegue aqui com a gente. Tá todo mundo querendo saber qual que é o tema de hoje, pastor? Boa noite. Boa noite. Olha, nós vamos falar hoje sobre talvez a maior necessidade que o cristão tem, que é viver em adoração. Olha, coisa boa. Então, ó, seu lugarzinho ali já está marcado, viu? Pois é, a gente já está acostumado aqui essa semana, tá juntos aqui, conversando, né? Verdade, pastor. Pastor, você falou ali de adoração. Eu queria começar te perguntando como que a adoração entrou na sua vida. Como que foi isso? Já vou dar um spoiler aqui, que tem foto. Essa semana toda teve foto aí, né? Qual que é a foto do dia hoje? Olha, deixa eu te dizer. A adoração, ela entrou muito cedo na minha vida por causa da minha família. Os meus pais... Quando lá atrás eu nasci, não posso falar o ano, né? Senão eu vou me entregar aqui, né? Pode sim, você está tomando formal, pode. Muito bem, então, ó, lá atrás aconteceu... Será que está aí no ponto? Pode colocar aí pra gente. Esse daí sou eu pequenininho, que se você tem mais uma gracinha. foto ali. Quando eu era bem pequeno, a igreja adventista entende que nós não batizamos crianças em virtude de ter essa necessidade de conhecimento e tudo mais. Então, quando eu era pequeno, eles então me apresentaram ao Senhor. Isso foi em 1983, já entreguei alguma coisa aí, né? Entregou. Então lá atrás eu fui apresentado ao Senhor porque a minha família entendia que eu precisaria viver. Olha lá, está aparecendo a foto desse dia. Se não me engano, foi dia 23 de fevereiro de 1983. Eu fui apresentado a Deus, pastor Jorge Bulandi está ali, meus pais ali no fundo. E de lá para cá, esse foi o legado da minha história. Viver para adorar a Deus. E o detalhe é que tem muita gente que confunde a adoração. Esse é um problema muito sério, porque as pessoas pensam que a adoração é aquilo que eu faço para Deus. É verdade. Quando que, na verdade, a Bíblia diz que a adoração é a oportunidade que eu tenho de entrar na presença de Deus para receber aquilo que Ele faz por mim. Então isso faz toda a diferença, a gente viver na presença de Deus, entendendo que Ele está trabalhando, que Ele está mudando, que Ele está construindo ao longo do tempo uma história de felicidade, de relacionamento. E isso mudou. Lá desde pequeno até hoje eu carrego essas marcas profundas dentro da minha vida, herança aí dos meus pais. Quando você falou assim que a adoração é a gente sentir a presença de Deus, né? Isso para mim, gente, é muito forte, porque quando a gente tem, eu não lembro agora qual verso da Bíblia que diz que os anjos se cobrem quando entram na presença de Deus, e a gente que é tão falho, tão cheio de defeitos de caráter, a gente consegue através da adoração adentrar a presença do Senhor. Isso para mim é muito gratificante, e aí eu vejo que vale a pena a gente seguir a carreira que nos está proposta até o fim, né, pastor?
É verdade. Agora, sobre relacionamento com Deus, já pegando o gancho, como que a adoração pode interferir aí na questão de você ter um relacionamento mais intenso com Deus? Porque tudo parte do Senhor, né? Certo. Mas a gente também precisa tomar uma decisão. Exatamente. Olha, o nosso compromisso na vida de adoração não tem que ser um compromisso que se resume a um dia da semana. Também não se resume a uma área, um aspecto da nossa vida. Aquele que vive para adorar a Deus, ele entende que em cada momento da vida ele está na presença de Deus. Então, quando ele está no trabalho, ele está adorando. Até Paulo diz, né, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Verdade. Aquilo que a gente come, que a gente põe dentro do nosso corpo, como a gente cuida da nossa saúde, como que a gente se relaciona em casa, em todos os aspectos, isso demonstra o compromisso que a gente assumiu com Deus de viver para adorá-lo. É verdade. Pastor, tem gente também que se pergunta, poxa, mas como é que eu posso adorar só através do louvor? Como que é, né? A gente às vezes tem essa associação da adoração com o louvor. Quais são as formas de a gente adorar? Olha, existem muitas. Talvez a mais conhecida é através da palavra. Né? Você receber a palavra de Deus através de uma pregação. Mas você também pode adorar em oração. Você também pode adorar através da música. Você pode também adorar através de atos de serviço prestado em favor do próximo. A adoração, ela é assim como se fosse um leque de ações que Deus nos dá para que a gente sempre na nossa vida desenvolva essa permissividade para que Ele tome conta daquilo que a gente é. E tudo aquilo que a gente faz, na verdade, agora se transforma como as mãos de Deus trabalhando. Ai, pastor, a conversa tá boa, mas eu já tô ansiosa para saber o que é que você vai falar hoje. Tô aqui cheia de expectativa, tenho certeza que o pessoal de casa também, então, por favor, fique à vontade. No mundo de hoje, nós precisamos ir mais rápido, mais longe e com mais segurança. A vida parece que está em um movimento cada vez mais acelerado. A gente percebe que dos cavalos e carroças do tempo passado, nós evoluímos para os carros e os trens. Mas foi com o avião que as distâncias se encurtaram. Apesar de ser o meio de locomoção, talvez assim, não tão acessível para a grande maioria, o avião segue ainda sendo um dos meios de transportes mais seguros. Os engenheiros dizem que os aviões eles não caem, eles são derrubados. Os desastres aéreos são raros e quando acontecem, tem como causas fatores que não se repetem, pois tudo o que se aprende com a queda da aeronave é usado para evitar outra tragédia igual. Mas não foi bem isto que aconteceu recentemente com a Boeing, uma das fabricantes de aeronaves do mundo mais conhecidas. Em um intervalo de 4 meses, 2 aviões Boeing 737 MAX caíram, matando 189 pessoas no mar da Indonésia e 157 na Etiópia. Poderia ser uma triste coincidência, mas a tragédia tinha uma espantosa explicação. O problema da queda destes aviões está relacionado ao sucesso do modelo Airbus 320neo da empresa concorrente. Em 2014, este avião foi lançado como um fenômeno instantâneo de vendas, por causa da significativa economia de combustível que ele gerava. Por causa disto, a Boeing, que durante décadas liderava as vendas de aeronaves, se viu na obrigação de fazer algo. Então, a companhia adaptou turbinas mais econômicas no antigo projeto, lançando o 737 MAX, e ao mesmo tempo evitando a construção de um avião novo. Mas o posicionamento dessas novas turbinas gerava uma instabilidade perigosa quando o avião estava subindo. Então os engenheiros desenvolveram um sistema automático que corrigia este problema. Para evitar um custo alto, a companhia não treinou os pilotos, que não sabiam da existência e muito menos como funcionava esse sistema de proteção. E foi exatamente a falta de capacidade dos pilotos de lidar com ele que ajudou na queda destes 2 aviões. O sistema criado para auxiliar tomava o controle dos pilotos e, em vez de manter o avião em cruzeiro, forçava um voo direto para o chão. A verdade
é que 346 pessoas foram vítimas da ganância de uma grande empresa. Uma tragédia como esta mostra que a ganância é um mal que corrói no silêncio. Hoje, eu queria lembrar com você a história de ganância de Judas, que o levou à sua morte. Então me acompanhe agora no Evangelho de Mateus, abra aí a sua Bíblia, capítulo 27, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 10, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 1 até o verso 10. Diz assim: Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Uma história triste não pode ser compreendida pelo seu pior momento. Antes das quedas está a aproximação perigosa do precipício. Os nossos grandes fracassos são construídos diante de alguns tropeços que muitas vezes passam despercebidos. Quase sempre existe alguma explicação para a razão de um final infeliz. A história do suicídio de Judas segue exatamente esta tendência. Para entender o quão longe esse discípulo foi, é necessário olhar além da forca, olhar além do último encontro dele com os sacerdotes. A gente precisa cavar tudo o que puder do contexto do Evangelho, para então entender o contexto e a realidade dessa tragédia. Por isso, o que acontece em Mateus 27 precisa ser compreendido através do contexto de Mateus 26. De alguma forma, as histórias que estão ali ajudam a perceber esse quadro maior. No cenário desses dois capítulos, 26 e 27 do Evangelho, os coadjuvantes da cruz, que têm o papel mais importante na narrativa, são Judas e Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Tanto Mateus quanto Marcos não a identificam pelo nome, mas João conta a mesma história dizendo que é Maria, aquela mulher que traz o vaso de perfume. As histórias de Judas e Maria são contraditórias. Elas estão em contraste para mostrar as diferentes respostas ao mesmo chamado de fé. Maria é o exemplo de abnegação, porque nos ensina uma entrega total. Ela é capaz de fazer esta oferta com um preço muito alto, dando para Jesus um vaso de alabastro contendo um caríssimo perfume. Assim, ela estava trazendo uma oferta que faria para Cristo uma honraria, que lembrava Jesus do seu sepultamento próximo. Judas é o exemplo de ganância, porque nos ensina sobre uma cobiça total. Ele é capaz de receber qualquer preço para trair o seu mestre. Assim, ele estava fazendo da sua ambição um complô que levaria Jesus à morte. Você percebe que podemos ter respostas diferentes para o mesmo chamado que é feito para nós? Que tipo de atitude governa a sua vida? A ganância de Judas ou a abnegação da entrega de Maria? João informa que o vaso trazido à festa de Simão para ser oferecido a Jesus tinha 1 libra, o que nas medidas que nós conhecemos
seria equivalente a 2 litros mais ou menos e 200 ml. Esse perfume foi avaliado por Judas com o valor aproximado de 300 denários, conforme João no capítulo 12, o verso 5 indica. O que significa que cada grama deste perfume custava 1 denário, o que era equivalente ao salário de um dia de um trabalhador comum daquele tempo. Os gananciosos, como Judas, são aqueles que enxergam a vida pela ótica do preço. Eles veem as coisas pelo quanto pensam que elas valem, mas eles não podem entender o preço que elas representam, do quanto elas significam verdadeiramente. Existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras, existe alguém como Judas que sabe o preço exatamente. Estes são os negociantes do significado, ou do sentido da vida, porque eles pesam as coisas pelo que podem receber de volta. A diferença entre Maria e Judas é que ela vivia para agradar a Jesus, nem que fosse necessário entregar tudo o que tinha. Judas, ao contrário, vivia para satisfazer os seus desejos e ganhar o máximo que podia, nem que fosse necessário usar Jesus para isto. Você já percebeu que a síndrome de Judas afeta muitos crentes hoje? Igrejas inteiras não foram vacinadas para este mal. Pastores que sobem ao púlpito, usam a televisão, usam as redes sociais e até um sinal de fumaça para usar Jesus o máximo possível para receber algo em troca, explorando a fé das pessoas. Que coisa terrível! Alguns momentos depois, nós vemos aquele que acusa de desperdício, negociando Jesus por dinheiro. A fé de Judas era um grande negócio. João tira a máscara desse personagem ao dizer que ele era um ladrão, lá no seu evangelho, no capítulo 12, o verso 6. O mercado da fé não é apenas um problema de Judas. O apóstolo Pedro coloca este problema também no futuro. Na segunda carta que ele escreveu, o capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, ele diz assim: surgirão falsos profetas e entre vós falsos mestres, introduzindo simulações e heresias, trazendo repentina destruição, infamando o caminho da verdade. Movidos pela avareza, farão comércio de vós. Você percebe o grande problema que ainda hoje nós estamos vivendo? Judas saiu da mesa de Cristo para se sentar no balcão de negócios dos principais sacerdotes, os mais importantes líderes religiosos daqueles dias. O que estava acontecendo era uma aliança mafiosa que, curiosamente, aproximava os piores inimigos, os fariseus e escribas. Durante muito tempo, se colocaram contra Jesus e o seu ministério, e foram duramente censurados por ele. Parecia que eles seriam sempre os mais importantes, assumindo esse projeto contra Cristo. Mas no clímax da história, foram os saduceus, o partido judaico, que tinha em sua maioria os sacerdotes como membros, que levou a cabo este projeto maquiavélico. Jesus era uma ameaça comum a fariseus, escribas, zelotes e saduceus, e por esta razão, ele aproximou os que eram distantes, dando a eles o motivo para a criação desta conspiração. Mas por que Judas decidiu fazer parte dessa confederação do mal? Por qual razão ele decidiu trair Jesus? De acordo com o Evangelho de Mateus, foi a história do desperdício de perfume que Maria havia feito pouco tempo atrás, que motivou Judas a entregar Jesus. A sua lealdade foi trocada por sua ambição. Ele não podia entender como alguém tão poderoso como Jesus era tão inocente a ponto de não capitalizar para si melhores condições e recursos. E como Jesus permitiria fazer isso desnecessariamente, o que poderia então ser empregado de acordo com Judas de uma forma melhor? Isso foi uma razão, de acordo com o Evangelho,
para ele trair a Cristo. O personagem Judas representa uma visão capitalista da fé e do evangelho. A visão utilitarista de que os recursos devem servir às instituições religiosas e não que os recursos devem servir para alcançar mais pessoas, estava presente ali. Esta lógica, além de ser perigosa, é tola. Quando a gente só vê o dinheiro ou as coisas e não enxerga as pessoas, a conta que a gente faz nunca apresenta um saldo positivo. Veja só a ironia da ganância de Judas. Ele vendeu Jesus, a sua fé, a sua lealdade, em troca de 30 moedas de prata, que equivalia a 30 denários, ou seja, ao valor de um mês de salário de um trabalhador comum. Para Judas, Jesus valia menos que o vaso de perfume de Maria, que custava 300 denários. Na sua lógica, Jesus valia apenas 10% do preço que ele estava questionando como desperdício. Ele trocou a sua lealdade por 10% da sua ambição. É claro que ele estava de olho nas 300 moedas, mas ele se contentou com apenas 30 delas. Como pode alguém tão esperto ser tão tolo com as suas coisas? Que negócio ruim que ele fez. Ele não conseguiu entender que não iria enriquecer ou fazer com que a sua condição se tornasse independente financeiramente. Mas mesmo assim, ele rasgou o seu futuro por algo tão pequeno. Antes de criticar Judas, se lembre que 10% é a quantia que faz muita gente hoje negociar sua lealdade a Deus em troca da sua ambição. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você entendeu mesmo? O pecado de Judas é o seu pecado? Um pastor amigo postou nas redes sociais uma frase bastante interessante. Ele disse assim, as faturas do cartão de crédito são documentos teológicos. No fim, elas revelam a quem nós adoramos. Forte isso, não é? O seu extrato bancário diz exatamente com quem você parece mais, com Judas ou Maria. O real problema de Judas estava diretamente envolvido com o tema da adoração. A adoração responde para o adorador quem tem o comando da vida, quem dirige a história, quem está sentado no trono. Meu amigo, quem é que está sentado no trono da sua vida? Ou minha amiga, quem governa o seu extrato bancário? Ou a sua fatura de cartão de crédito? O que faltava no coração de Judas sobrava nas suas mãos. O dinheiro que era o problema de Judas também poderia ser a sua solução. Mas como assim? Eu quero agora, juntamente com você, tentar entender como que o problema de Judas poderia ser resolvido. Jesus foi vendido pelo preço de 30 moedas de prata. Por que esse valor é tão importante para a gente entender o fim de Judas? A gente precisa saber 3 coisas sobre o valor das moedas. A primeira delas é que essa quantia representava o valor baixo de remuneração que uma pessoa poderia receber. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 11, do verso 4 até o verso 14, o próprio Senhor conta a parábola do bom pastor. Nessa história, o Senhor está descrevendo a situação complicada que Israel e Judá enfrentavam naquele momento no campo político e religioso. Os líderes, eles são descritos ali como se fossem até pessoas voltadas exatamente para fazer aquilo que é mal. Eles visam apenas se beneficiar das suas ovelhas, ganhando dinheiro com a vida delas, vendendo lã, mas ganhando também com a morte, vendendo a carne delas para o açougue. Esta era uma crítica que Deus fazia à ganância dos líderes que usavam a máquina religiosa para o seu próprio benefício e ainda se vangloriavam, que estavam fazendo para a honra e glória de Deus. Eles são chamados pelo Senhor de pastores assassinos, porque eles estão guiando as suas ovelhas para a morte. Só querem a destruição do povo e da fé.
Quantos pastores hoje nós temos assim, não é mesmo? Líderes que estão só de olho nas ovelhas gordas, porque elas dão retorno financeiro que é tão cobiçado. A briga de muitos pastores que você vê aí na televisão, nas mídias, nas redes sociais, por causa dos fiéis, não acontece por causa da salvação das ovelhas perdidas, não, mas simplesmente pelo interesse financeiro que eles têm. Tem muita gente que só se envolve com a fé quando ela traz alguma coisa em troca. A Bíblia diz que esses líderes, que são totalmente pervertidos, são conhecidos pelos seus frutos. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus 7,20 que pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a vida pessoal, espiritual do seu líder é complicada demais, preste atenção. Você não será cobrado pelos pecados dos seus pastores, bispos, padres ou apóstolos, enquanto você estiver sendo enganado sem consciência desses erros morais, doutrinários e espirituais deles. Mas Jesus te exorta a olhar bem mais perto e ver quem você está seguindo. Na parábola ainda, as ovelhas representam o povo. E elas são apresentadas como rebeldes. O grande problema delas é que se cansaram do bom pastor. Olha, aqui nós temos uma lição muito importante. Ser ovelha significa obedecer o Supremo Pastor todos os dias, em todas as orientações que ele dá. Tem muita ovelha que quando o pastor pede que ela faça alguma coisa, simplesmente ela não obedece não. Ela foge, ela se revolta, vai procurar outros lugares para viver sozinha. Você é uma ovelha desgarrada? Por onde é que você anda ultimamente? Você se cansou de Deus? Se você não voltar para Ele, preste atenção, possivelmente o seu destino será no açougue do diabo. Ele está olhando atentamente para você. Está olhando para a sua família, tentando criar uma brecha que seja suficiente para que você esteja sozinho, para que você esteja sozinha. Então, ele irá te destruir pelo pecado. Olha, volte agora mesmo, você entendeu? A salvação não pode ser definida de uma outra forma, como que se fosse a distância que eu me encontro do meu Salvador. Se você é ovelha, como eu, a gente tem que ficar na cola do bom pastor. Finalmente, a parábola fala sobre o bom pastor. Ele usava 2 varas para conduzir as ovelhas. Uma chamava graça e a outra união, lá em Zacarias 11:7. O desejo do coração do pastor é só fazer o bem para as suas ovelhas. Mas elas são muito rebeldes, a ponto do pastor se cansar da rebeldia e quebrar as 2 varas, a da graça e da união. A divisão e a discórdia são fruto da nossa rebeldia. A ovelha que anda no caminho de Deus vive pela graça e não vive brigando com as demais. Ao cansar desse trabalho duro, o pastor decide ir embora, mas antes ele quer receber o salário referente ao seu cuidado. No capítulo 11, o verso 12, verso 13, ele cobra o seu pagamento, dizendo assim: se vos parecer bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Perceba que as 30 moedas de prata, um valor muito pequeno, foi pago pelas ovelhas que consideravam o seu pastor, a proteção que ele oferecia, o seu cuidado, como algo sem valor. Meu amigo, minha amiga, quem é que te deu a vida? Quem que te protege de todos os perigos? Quem é que fica do seu lado quando todo mundo vai embora? Não é o nosso Supremo Pastor?
Então valorize isto. Por que tratar as coisas espirituais como se elas não representassem nada? Por que dar a sobra do nosso tempo, da nossa devoção, da nossa fé para Deus? Judas, ao cobrar 30 moedas de prata pela vida de Jesus, estava dizendo que o seu mestre não tinha valor. Ele merecia apenas as sobras da sua vida. Que triste, não é mesmo? A segunda coisa que nos explica o valor das moedas é que este preço representava, segundo a lei, o preço de reparação da vida de um escravo quando ele era ferido e morto por um animal, conforme você encontra lá em Êxodo 21, verso 32. O preço que foi combinado por Judas e pelos sacerdotes estava associado ao câmbio de mercado dos escravos daquele tempo. Os sacerdotes pagaram sem negociar muito, porque achavam que Jesus não valia muita coisa. Um escravo que se apresentava como um Messias sem trono, não podia valer muita coisa, mas mesmo assim, ele era capaz de tirar o sono de todos os sacerdotes, fariseus, escribas e demais partidos judaicos. O pequeno preço que eles pagaram representava muito mais do que eles pensavam. Entenda uma coisa, não são as altas importâncias que a gente investe que mostram o que de fato nós valorizamos, mas são as pequenas quantias que nós gastamos para esconder os nossos rastros imundos que mostra o que nós valorizamos de fato. Não é o dinheiro da sua casa, das suas viagens, dos seus carros, das suas roupas, que revela o que há de pior em você, mas é o dinheiro do cigarro, da maconha, da cocaína, da cachaça, do motel, da sua conta no OnlyFans, que revela quão sujo a gente pode ser. Nem sempre nós gastamos fortunas para alimentar os nossos demônios interiores. É na esmola que nós carregamos, que pagamos o preço da nossa condenação. As 30 moedas de prata me fazem olhar para as pequenas coisas que consomem o meu caráter. Quais são as suas moedas de prata? O que você tem escondido pensando que não tem muito valor, mas que te afastam de Deus e do amor que Ele manifesta por você? O que suja as suas mãos, meu amigo? O que suja as suas mãos, minha amiga, que talvez seja pequeno, mas que você tem feito sistematicamente e assim demonstrando que você valoriza mais o seu pecado do que o próprio Salvador? O que está no seu caminho te afastando de Jesus? Em troca de que você vendeu ou está vendendo a sua fé? A terceira coisa que explica o valor que essas moedas poderiam ter está relacionado ao simbolismo do ritual, que um pecador ele precisava cumprir quando trazia a sua oferta ao templo. Eu preciso que você agora siga o meu raciocínio aqui. A Bíblia faz diferenciação entre pecados e pecados. Na sua essência, o pecado é a transgressão à lei de Deus, conforme está lá na primeira carta de João, capítulo 3, o verso 4. E todos os pecados têm como consequência a morte do pecador, pois o salário do pecado é a morte. Paulo escreveu isso em Romanos 6, 23. Mas a própria Bíblia enxerga uma consequência diferente entre um pecado e outro. Por exemplo, João diz que existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 16. Ou seja, no contexto bíblico, quando alguém cometia esse tipo de pecado para a morte, deveria pagar com a vida. Era muito claro para as pessoas do tempo bíblico que existiam pecados que eram mais ofensivos a Deus do que outros. Quando o pecador se arrependia, a lei diferenciava qual tipo de oferta ele deveria apresentar a Deus.
Claro que a condição financeira de cada pecador era levada em consideração para exigir o que ele deveria oferecer como substituto por sua vida. Se seria um animal de grande porte, como um touro, um bezerro, um animal de pequeno porte, como um cordeiro, um cabrito ou um carneiro, ou até mesmo uma pombinha. Mas um pecado em particular exigia do pecador algo além do sangue da vítima que morreria no seu lugar. Este pecado era chamado de o pecado do sacrilégio. Mas o que era isso? Era a apropriação indevida de algo sagrado. Era tomar algo que pertencia somente a Deus. Este pecado poderia até mesmo ser cometido inconscientemente ou ignorantemente, conforme está lá em Levíticos capítulo 5, Levíticos 5, verso 15. Mas mesmo que se pecasse contra algo sagrado, sem ter o domínio da razão, a culpa deste pecado agora exigia expiação. Alguém tinha que pagar o preço. Mas o que o pecador deveria oferecer então? Assim que o pecador caía em si, entendendo a gravidade da sua rebeldia, ele deveria levar um carneiro como oferta pelo pecado, conforme está lá em Levíticos 5,15. Mas também tinha que levar algo a mais. Ele deveria calcular o preço do carneiro em ciclos de prata, ou seja, em moedas de prata, segundo o ciclo do santuário. E daí ele tinha que levar 1/5 do valor do animal, conforme Levíticos 5, 15 e 16. Ou seja, entenda isso aqui, ele deveria levar também 20% do valor do cordeiro em dinheiro e entregar aos sacerdotes junto com o animal, para restituir o sacrilégio que ele havia cometido, para então ele receber o perdão por esse pecado. Os 20% em moedas de prata eram a restituição de Deus, ou melhor, a restituição a Deus por causa do dano cometido contra o próprio Senhor. O pecador não alcançava o perdão apenas com o sangue do cordeiro, ele precisava pôr a mão no bolso. Sangue e dinheiro. Que combinação, não é mesmo? Você já consegue entender qual é a terceira razão do pecado das 30 moedas de prata de Judas? O pecado contra a vida de Cristo era o pecado do sacrilégio. Quando ele traiu Jesus por dinheiro, se tornou culpado desse tipo específico de pecado. Quando ele caiu em si e percebeu que havia traído sangue inocente, a lei apontava que ele precisava de 2 coisas: um cordeiro e 20% do valor deste animal em moedas de prata, para entregar como oferta pela sua culpa. A angústia de Judas é que ele entendeu tarde demais que havia pisado exatamente naquele que poderia lhe perdoar. Naquela hora da noite, já não tinha mais sacrifício. Ele já havia entrado nas horas sagradas da Páscoa, com um pecado dentro da sua vida, mas ele estava sem o cordeiro. Ele não tinha o sangue nos umbrais do seu coração. Quem não tinha o cordeiro na Páscoa estava condenado à falta de perdão. Ele pensou então que não restava sacrifício pelo seu pecado. Nas suas mãos estava o problema, mas também a solução. As moedas de prata que ele segurava, ao mesmo tempo que o condenava, também poderia trazer a sua libertação. Ele tinha a faca e o queijo, mas havia perdido a fome. Em vez de se assumir como um pecador, assumiu o seu estado de pecado. E ele não foi buscar a Cristo arrependido. Ele foi tentar resolver o seu problema sozinho. O Evangelho diz que ele foi devolver a prova do crime. Mas então, o que faltou para ele ser perdoado? Faltou uma confissão. Esta confissão não era feita aos sacerdotes, mas a Deus. Como os próprios sacerdotes disseram, isto é contigo, no texto que nós lemos em Mateus 27, o verso 4. De fato, esse era um problema entre ele e Deus, e não mais entre ele e os sacerdotes. Ele chegou perto bastante, mas ficou longe o suficiente para nunca mais voltar aos braços de Cristo. O que faltava era ele se entregar, se render a Cristo em adoração. Faltava para Judas
o que falta para muita gente hoje. O reconhecimento do pecado, a contrição pelos nossos atos de rebeldia. Nós temos muito louvor e adoração, mas falta muita confissão e contrição de espírito. Como é que você se apresenta no santuário de Deus? Como você tem vivido na presença de Deus? Como a recusa dos sacerdotes. Judas, então, decidiu lançar as moedas na direção do templo, demonstrando que estava comprometido com o seu pecado e não com o perdão de Cristo. Eu imagino o olhar distante de Jesus nesse instante, sabendo que um pecador preferia a rebeldia da forca que a graça da cruz. Não precisava ser assim. Essas moedas de prata de Judas, no cenário final do Evangelho, apontam que o preço em dinheiro que deveria ser pago em adoração pelos pecadores foi usurpado pela rebeldia e endurecimento humano. Aquilo que poderia salvar acabou condenado, ou melhor, condenando. Muitas bênçãos que hoje você recebe de Deus podem se transformar em condenação na sua vida, dependendo do uso que você fizer delas. Se tudo que o céu te dá não for usado por você em adoração a Deus, a alegria, a consagração que deveriam ser resultado disso se transformarão em sua tristeza, em sua maldição. Duas inversões estranhas acontecem nesse episódio. Judas, o pecador, que na história aparece recebendo quando deveria entregar, se apropriando quando deveria se privar. E os sacerdotes, que aparecem rejeitando quando deveriam receber. Judas rejeitou o perdão e foi condenado por isso. Os sacerdotes rejeitaram a oferta e também pagaram com a perdição eterna de alma. Um foi para a forca, os outros voltaram para um altar vazio. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, para fazer o que era certo, mas se prenderam ao sacrifício errado. Nenhum cordeiro, em mais de milênios de sacrifícios, poderia fazer o que aquele humilde Galileu faria por eles. Decidiram, assim como Judas, lutar a batalha errada, entrando em guerra contra Deus e não lutando ao seu lado. No dia 29 de setembro de 1940, na região sul da Austrália, 2 aviões bateram em pleno voo e ficaram enroscados um sobre o outro. Os aviões eram 2 bombardeiros britânicos que realizavam voos de treinamento da Real Força Aérea Australiana para combates na Segunda Guerra Mundial. Aquele acidente poderia ter sido uma grande tragédia, mas ainda assim eles conseguiram pousar em segurança. E isso só foi possível porque as hélices do avião que ficou por cima ficaram completamente destruídas, mas o motor do avião que ficou ali embaixo continuou funcionando e fornecendo potência suficiente para permitir o voo daqueles 2 aviões. O avião que ficou por cima manteve o controle dos instrumentos de direção. O piloto e o navegador que estavam embaixo do avião saltaram de paraquedas, enquanto que o piloto Leonard Fuller, que estava no avião de cima, conseguiu pousar os 2 aviões em segurança. O amor que vive em adoração faz a mesma coisa que esta história. Quando eu reconheço a Deus como todo-poderoso Criador e Redentor, eu sou convidado a passar o comando da minha vida para suas hábeis mãos, me lavarem e me levarem em segurança de volta para casa. Você passa o controle da sua vida a Jesus, você permite que Ele seja o primeiro dentro da sua história. O Arautos vai cantar agora uma música que fala sobre esse grande desafio que nós, você e eu, precisamos viver hoje. No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem
No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Se Jesus não for o primeiro no trono do seu coração, nada mais tem sentido ou significado. Se você não entregar para Cristo aquilo que é mais importante, as suas decisões, as suas escolhas, se você não o priorizar como sendo tudo, nada mais tem sentido ou significado.
É por isso que agora, olhando aqui através da câmera, mas pela fé enxergando os seus olhos, eu quero te fazer o convite mais importante que alguém já fez na sua vida. Por que não se render a Jesus Cristo? Por que não se entregar? Por que não abrir o seu coração e dizer: Senhor, vem morar aqui dentro. Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha casa, do meu trabalho. Deus não se contenta que nada menos o tudo que você pode entregar. E é por isso que nesse instante eu quero convidar você a aceitar Jesus. Está vendo aqui embaixo, ó? Está aparecendo aqui, eu aceito. Se você está resistindo já durante muito tempo esse chamado, hoje chegou a hora de você render. Escolher viver para Jesus. Se você mandar uma mensagem para a gente aqui dizendo: eu aceito. Se você está afastado dos caminhos de Deus, se você, quem sabe, foi algum dia religioso, se você já abraçou a fé, mas hoje está muito longe disso, chegou a hora de você voltar para os braços de Jesus. E tem que ser agora. Nós temos uma equipe aqui preparada para atender você. Se você precisa entregar sua vida a Cristo através do batismo, fazendo esse pacto, tem que ser hoje, tem que ser agora. Manda essa mensagem para a gente. É o único jeito que a gente tem para receber a sua decisão aqui, orar por você. E muito em breve, quem sabe, participar da festa do seu batismo. Essa vai ser a maior alegria que o céu vai testemunhar, que nós aqui também vamos testemunhar. Sabe, Deus reservou no momento da história que você vive, estes minutos, esta hora, para mudar o horizonte da sua vida. Eu creio que hoje Deus tem um milagre para você. Ao olhar para a cruz, você vai encontrar um novo horizonte e vai viver em adoração, porque o amor verdadeiro se expressa dessa forma. Minha amiga, meu amigo, seja bem-vindo. Que nessa nova etapa da sua vida, você entenda o que é verdadeira felicidade. Eu queria hoje orar com você. Você pode fazer isso? Mas essa não é uma oração simples. Nós não vamos simplesmente orar para que você não tenha um problema de saúde, para que você tenha um emprego, não. Eu quero orar para você entregar a vida a Jesus e ser batizado. Você está aí num lugar que você pode, se ajoelha aí agora. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus agora. Eu e você aqui, ó. Eu vou orar por você. Faça isso agora. Eu vou me abaixar aqui, também vou me ajoelhar. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Eu vou me ajoelhar e você também. Vamos falar com Ele. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Quero Te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de acompanhar, ainda que à distância, a decisão desse novo amigo. Receba-o e que a sua nova fé, que o seu novo momento da história seja o início de uma eternidade de alegria e felicidade ao seu lado. Em nome de Jesus, eu te entrego esse amigo, esta amiga. Amém, Senhor.